Bem, irmãos, vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa segunda aula. Um dos irmãos ore. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua proteção sobre essa aula, que tudo seja guiado e dirigido pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ensina, nós estamos aqui para aprender mais e mais de ti. Que o Senhor se faça presente nessa aula do início ao fim e nos ensina, Senhor, cada vez mais a tua vontade, o teu querer, tudo que o Senhor quer que nós sejamos perfeitos, a tua imagem e semelhança, Deus. Mas nós clamamos essa bênção, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, pode sentar, irmãos. Bom, irmãos, essa segunda aula nós vamos falar sobre soteriologia. A primeira aula nós falamos sobre o pecado e a sua consequência. Agora nós vamos falar sobre como nós conseguimos escapar da consequência do pecado, né? A salvação, a redenção, o assunto nosso nessa segunda aula. Soteriologia, pode mudar para nós aí. Nós temos o conceito de soteriologia. Soteriologia está relacionada ao conceito, vem da origem da palavra grega soterios, que é salvação, redenção, logia, e vai formar então a ideia de doutrina ou estudo a respeito da redenção, estudo a respeito da doutrina da salvação. Então isso que é a soteriologia. Pode mudar. Para nós falarmos um pouco sobre essa questão da salvação, nós precisamos começar falando da condição do homem sem Cristo. Falamos da origem do pecado, essa consequência, como que o pecado trouxe para o homem uma condição espiritual de morte. O Senhor falou com Adão que assim que ele desobedecesse a ordem, comendo do fruto que não deveria comer, eles iriam então morrer como consequência do pecado. Assim, espiritualmente, todo homem que está sem Cristo, ele se encontra numa condição de morte espiritual. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algumas versões vão dizer que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Uma vez que o homem não alcançou o padrão da glória de Deus, ele então precisa de alcançar esse padrão, e nós vamos ver que isso entra a ideia da redenção humana. Romanos 6, 23, Paulo vai dizer: porque o salário de pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte. Paulo escreveu sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, nós vamos encontrar: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a condição do homem sem Deus. Paulo está falando com um grupo de cristãos que receberam a vida em Cristo. Mas ele vai dizer que para que esses cristãos recebessem a vida em Cristo, é porque eles estavam mortos em ofensas e pecados. Essa é a condição do homem sem Cristo, morto espiritualmente. Ele vai dizer que assim que estavam os cristãos em novo tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então olha a situação do homem sem Cristo, andando no curso
da natureza desse mundo que rege os filhos da desobediência. Eles se encontram mortos espiritualmente e estão debaixo da ira de Deus. São considerados filhos da ira por causa da sua natureza pecaminosa, desobediente. Essa natureza os transformou o ser humano caído, depravado, em um ser humano que se encontra debaixo da ira de Deus. É justamente por isso que o homem precisa da salvação. Se nós temos a condição do homem sem Cristo, que é essa condição de morte espiritual e de ira de Deus que paira sobre eles, qual seria então a nossa condição? A condição do homem em Cristo. A condição do homem em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Essa é a condição daqueles que estão em Cristo Jesus. Os eleitos de Deus se tornam filhos por adoção. Pode mudar. Mecânica da salvação. A salvação, ela é apresentada na Bíblia, e para a gente entender essa questão da salvação e como essa mecânica da salvação acontece, nós vamos tentar entender esse slide aí. E eu creio que os irmãos vão compreender perfeitamente. O que nós temos aí, eleitos segundo a presciência de Deus. Pedro, escrevendo sua primeira carta, ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. A Bíblia também apresenta, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. E somos salvos por meio da fé. Então nós temos a graça operando para a redenção, e o instrumento pelo qual nós apossamos dessa graça e dessa salvação é a fé. Os irmãos vão perceber que nós temos aí 3 linhas. Essas 3 linhas, elas estão entre uma espécie de parênteses, onde nós apresentamos o início, a eternidade, e o final, a eternidade. Então, o que nós vamos entender nesse meio desse parênteses? É que antes da criação, o que existia era somente a eternidade. Deus então decide criar, decide fazer a sua criação. Então ele é como se ele abrisse um espaço nessa eternidade e criasse um espaço diferente da eternidade, num tempo diferente, que é chamado tempo do homem, onde nós, no tempo do homem, podemos contar os nossos dias. É o Cronos. Os irmãos vão perceber que nessas 3 linhas nós temos aí o Cronos, temos 3 linhas, e nessas 3 linhas nós vamos ter, acima dessas 3 linhas, a mecânica da salvação. Os irmãos vão perceber, nós temos eleitos ou eleição, justiça ou justificação,
santificação e glorificação. Essa é a mecânica da salvação. Ela começa com a eleição, com a escolha de Deus. Ela inicia-se na vida do homem com a justificação do homem pela fé em Cristo Jesus. Pela fé ainda em Cristo Jesus e movido pela graça de Deus, o homem santificado, separado, mantém-se ligado a Cristo pela santificação, pela fé, o exercício da fé e a obediência, o homem vai santificando a sua vida. Essa santificação, ela se encontra no processo, em todo o processo da natureza, da vida redimida do homem. E o final dessa mecânica da salvação do homem é a glorificação. A glorificação acontece na ressurreição, a glorificação do corpo. O homem morre, mas ressuscita depois do corpo glorificado. O homem só é completamente redimido na ressurreição, porque aí embarca toda a sua natureza redimida, corpo, alma e espírito. Os irmãos perceberam? Debaixo de cada item aí, desse processo, dessa mecânica da salvação, os irmãos vão perceber que nós temos a palavra fé, do início ao fim. É o meio, ou seja, é o instrumento pelo qual o homem aposta dessa salvação. Então nós somos fé. A eleição, o homem eleito pela presciência de Deus, ou seja, Deus, na sua presciência, conhece antecipadamente os que, ao receberem a graça de Deus, iriam depositar fé em Cristo Jesus, iria ser redimido pela fé. Então tudo começa pela fé. A eleição, a escolha desse homem eleito de Deus, ele permanece. A fé permanece do início ao fim na jornada desse eleito. Ele eleito pela fé prevista, justificado pela fé, santificado pela fé, e chega ao final da história com fé e recebe a bênção da glorificação. Na jornada do eleito, ele mantém-se em Cristo, do princípio ao fim. E é por isso que ele é salvo. Ele não é salvo pelas obras dele, ele é salvo porque ele manteve com o instrumento da fé ligado em Cristo, do princípio ao fim. Nós precisamos de estar lá no final para saber quem é eleito e quem não é, mas Deus não. Deus sabe perfeitamente quem são os que vão estar lá. E tudo que nós precisamos saber é que nós precisamos estar em Cristo e permanecer em Cristo. E que toda a graça de Deus foi derramada sobre nós para que isso se torne uma realidade na nossa vida. Na segunda linha, os irmãos vão ver aí que a fé, ela está no início aí na justificação, na santificação, mas ela não chega na glorificação. Ela cai, tem uma setinha aí que os irmãos vão ver que ela cai como chamada de apostasia. Por que ela não chegou? Por que não foi eleito? Porque esses que creram no início, receberam a justificação no início, santificaram por um período, não permaneceram em Cristo, se apostataram da fé. Ao se apostatar da fé, eles receberão a condenação. Estou vendo na setinha aí, apostasia, condenação. Essa é a mecânica. O eleito jamais vai se apostatar da fé. Mas existem pessoas que vão ter experiência de salvação, mas vão se apostatar em algum momento. Por quê? Porque Deus não escolheu? Não. Porque Deus ofereceu graça para ele, e ele, no seu livre arbítrio, resistiu à graça e decidiu abandonar a fé em Cristo.
A Bíblia diz o seguinte, que aqueles que são de Cristo, é como se estivessem na mão de Cristo, e fala assim, olha, ninguém as arrebatará as ovelhas da minha mão. E é verdade. Ninguém pode arrebatar aqueles que estão na mão de Cristo Jesus, na proteção de Cristo Jesus. A única pessoa que pode fazer você sair da proteção de Cristo Jesus é você mesmo. O inimigo não te arrebata. Ninguém te arrebata das mãos do Senhor, mas você livremente pode escolher abandoná-lo um dia se você quiser. Mas terá consequência pela escolha da apostasia. A terceira linha, nós temos aí a ideia do incrédulo. O incrédulo é aquele que vai também na setinha aí, né? Condenação. Apóstata e o incrédulo vão se encontrar juntos no final. Juntos serão lançados no lago de fogo. A ideia da apostasia está em Hebreus 6, irmãos, vamos ver aí, Hebreus 6. Em Apocalipse, ela diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas ser fiel até a morte, ou seja, a ideia da salvação é a fidelidade em Cristo Jesus até o dia. Mas aquele que se apostar, segundo Hebreus 6, ele recai novamente. Ele torna a cair da graça. E ao vez que ele cai da graça e apostata da fé, ele jamais será restaurado. Aí nós temos o final dessa linha. O salvo chega na ressurreição. E a ressurreição, nós temos a setinha da glorificação apontando para a vida eterna, ressurreição e vida eterna. Ressurreição e vida eterna. Esse é o final dos que permanecem em Cristo. Vida eterna. E os outros, condenação eterna. Por que a condenação está ali? Eternidade. Tudo vai ser a eternidade. Ou é vida eterna, ou é condenação eterna. Saiu desse aspecto do tempo humano e vai para o tempo eterno. Amém? Deu para entender essa explicação? Nós vamos ver um pouco mais sobre ela agora nos próximos slides. Pode mudar. Bom, nós temos aí a eleição, como já disse. 1 de Pedro 1, 2, assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Então nós vemos a ideia da eleição na Bíblia. Quando nós olhamos para aquele quadro que nós apresentamos, podemos perceber uma espécie de parênteses onde de fora está a eternidade e dentro se encontra o tempo do homem, o Cronos. E nesse quadro se encontra a mecânica da salvação. Pode mudar. A ideia da salvação do homem é um ato livre e soberano de Deus. É Deus quem decidiu salvar o homem, livremente. Quando o homem caiu lá no início, se Deus quisesse acabar com a humanidade, ali teria acabado. Mas livremente Ele decidiu redimir a sua humanidade. É um ato livre e soberano de Deus, sem interferência humana. É Deus que decide salvar. E é Deus que decide como salvar. É muito comum nós falarmos de salvação e de condenação e as pessoas assim questionarem. Eu não acredito que um Deus que é amor vai me condenar. Eu nunca fiz nada, eu sempre uma pessoa boa, sempre confiado nas suas boas obras.
como se de fato o ser humano tivesse tanta coisa boa assim para oferecer em prol da sua salvação. As pessoas questionam como Deus decidiu salvar. A prepotência do homem é tão grande que ele acha que ele faria melhor do que Deus. Se ele estivesse lá, ele faria melhor do que Deus. Ele tinha um plano mais perfeito do que o plano de Deus. Isso não passa de uma revelação do caráter soberbo do ser humano caído, que não é capaz de se humilhar diante da soberania de Deus para aceitar aquilo que Deus graciosamente e livremente decidiu fazer e como fazer para resgatar o homem por amor. Obrigado. Por amor. Então, precisamos destacar que a salvação é um ato livre e soberano de um Deus justo e amoroso. Isso é importante. O Deus soberano, livre, decidiu salvar o homem. Mas esse Deus soberano, ele é justo e amoroso. Por que isso é importante a gente observar? Porque uma mecânica da salvação que ataca o amor de Deus não é uma mecânica da salvação bem compreendida à luz da Bíblia. Um Deus que elege arbitrariamente, ou seja, um Deus que decide, no meio da humanidade caída, decide assim: eu vou salvar um grupo aqui, porque eu sou soberano e eu amo tanto que eu vou salvar esse grupo por amor. Mas o outro grupo eu não quero salvar. Esse Deus só demonstra amor por aquele grupo que ele quis salvar. E onde fica o amor de Deus para os outros que não tiveram a mesma oferta de amor? Percebe que essa ideia de uma eleição onde Deus não leva em conta a sua presciência, o seu caráter amoroso e justo, é uma mecânica que não está de acordo com aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Deus soberano e justo e amoroso decidiu salvar o homem. Logo, a salvação tem origem em Deus. Essa é a mecânica da salvação defendida por alguns arminianos clássicos e alguns luteranos também compreendem a salvação do jeito que nós estamos, nessa mecânica que nós estamos ensinando. É a mesma mecânica ensinada por arminianos clássicos e alguns luteranos também. Pode mudar. A graça e o livre arbítrio. Nós precisamos falar dessas duas coisas quando nós falamos de salvação, porque a salvação inclui a graça de Deus, que é o favor imerecido, mas essa salvação, esse Deus soberano que decidiu salvar graciosamente, ele não anula a responsabilidade humana ou a liberdade humana. Ele não mutila a liberdade humana. Ele decidiu ter um relacionamento de amor com o ser humano. E relacionamento de amor implica-se em liberdade. Como que você vai demonstrar amor se você não tem liberdade?
Onde existe amor, existe liberdade. O relacionamento de Deus com o homem é um relacionamento de amor, salvífico de amor, onde o homem livremente, atuante, com a graça atuante, mas sem romper a sua liberdade, concede ao homem a condição livre de amar a Deus ou de rejeitá-lo. É por isso que acontece a apostasia. Jamais iria acontecer a apostasia se não houvesse liberdade. A salvação, Deus de forma livre e amorosa decide salvar o homem caído e de uma forma soberana decidiu a forma como isso ocorreria. A salvação seria então uma oferta graciosa de Deus ao homem, e o meio pelo qual este receberia é a fé. Uma vez que o plano estava pronto, Deus começa a colocar o plano em ação. Surge assim a eleição ou a escolha dos salvos na eternidade sem nenhuma interferência humana. Cristo é o primeiro eleito, pode mudar. Cristo foi o primeiro eleito. Cristo é o primeiro eleito. A eleição começa com Cristo. Silas Daniel, no seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, um ótimo livro, por sinal, se quem tiver acesso, procure ler. Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Ele vai dizer o seguinte, que a eleição começa com Cristo. A escolha de Cristo, conforme Isaías 42:1, é uma escolha incondicional. Deus escolheu salvar o homem em Cristo. Essa é uma escolha incondicional. Não há condição nenhuma para isso. Não há condição nenhuma para isso. E para Cristo vir ao mundo, foi necessária a escolha de um povo, que é o povo de Israel. E essa, destaca Silas Daniel, que essa também foi incondicional. Deus escolheu Israel de todas as nações. Porque Deus viu uma coisa boa em Israel para escolher? Não. Deus soberanamente quis escolher Israel como uma nação, pelo qual Ele iria revelar o seu plano, a sua palavra, iria preparar o caminho para trazer o Redentor daquela nação, por meio de Israel. Então a escolha da nação de Israel, uma escolha incondicional, não que Deus visse na nação de Israel qualquer coisa em especial às demais nações. Estão entendendo? Aí nós vamos chegar. E por último, ele elegeu a igreja de forma condicional. A eleição da igreja já é diferente. Silas Daniel destaca que a eleição da igreja é uma eleição condicional. Por que ela é uma eleição condicional? Porque ela está condicionada à fé em Cristo, está condicionada a Cristo. Cristo é o primeiro eleito incondicional e toda a sua igreja condicionada à sua fé em Cristo. A igreja se une a Cristo pela fé. Então a condição da igreja é a fé em Cristo. Por isso, na mecânica da salvação arminiana, nós somos salvos. A eleição ela é condicional, ela é condicionada à fé do cristão. É segundo a presciência de Deus que viu e previu a fé do cristão. Pode mudar. A igreja e o decreto divino. A existência da igreja vitoriosa em Cristo é um decreto divino. A existência da igreja vitoriosa em Cristo é um decreto divino. O que significa isso? Significa que é impossível que toda a igreja se apostate da fé e
perca a salvação. Pode acontecer a apostasia de parte da igreja, de membros que se apostatam, mas não da igreja. O decreto divino de Deus sobre a igreja é que a igreja vai chegar vitoriosa no final em Cristo Jesus. Aleluia por isso. É impossível que isso não aconteça. O arrebatamento da igreja é real, vai acontecer. Nada pode mudar esse decreto. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Contudo, meus irmãos, a eleição individual dos membros da igreja, ela é condicional à fé. E é aí que entra a necessidade de nós permanecermos fiéis a Cristo o tempo todo. Porque assim que nós fazemos ou percebemos que de fato somos eleitos, porque nós, pela graça, fomos salvos e permanecemos crendo em Cristo. Ainda que tudo desmorone, nós permanecemos crendo em Cristo. Está tudo difícil, haverá perseguição, o eleito, irmão, vai permanecer, não importa se o anticristo vai vir, vai manifestar, vai perseguir. Meus irmãos, aquele que Deus elegeu, que de fato Deus viu que ia dar graça para ele, e que ele não, livremente não ia deixar de amar o Senhor, de seguir o Senhor. Nem o anticristo vai tirar o eleito da salvação. Que coisa maravilhosa. Pode mudar. A eleição corporativa, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso. A eleição corporativa. Porque alguns grupos, em vez de tratar a eleição de forma individual, trata a eleição de forma corporativa, ou seja, todos que estão em Cristo são eleitos, eles só tratam da eleição de forma corporativa. E aí nós vamos entender. Alguns defendem uma eleição corporativa, uma vez que toda vez que a Bíblia trata do assunto, está sempre dessa forma. Ou sempre Deus fala, que a Bíblia fala de eleição, fala nós, nos elegeu, está sempre no sentido de igreja, de um coletivo. Então alguns tratam a eleição de forma corporativa por causa disso. Com exceção da escolha de indivíduos para funções específicas. Aqueles que creem que há uma eleição corporativa, acreditam que a única eleição individual acontece para funções específicas. Ou seja, Jeremias falou assim: Deus me elegeu, me escolheu desde o ventre da minha mãe, para ser o quê? Para ser profeta. Então, Paulo falou que foi escolhido. Aí alguns entendem que existe, e de fato existe eleição para funções específicas, sem dúvida. E alguns então tratam a eleição de forma corporativa e individual de forma funcional apenas. Aqueles que defendem uma eleição corporativa consideram todos os cristãos como eleitos em Cristo. O grande problema com essa interpretação, aí eu quero que os irmãos prestem atenção, o grande problema com essa interpretação é ter que considerar a possível perda de um eleito que não parece coerente com a própria ideia de escolha. Aquele que defende a eleição corporativa entende que isso aqui, geralmente os assembleianos entendem assim, que o eleito se perde, que o eleito pode apostatar. Isso vai na contramão da própria ideia de escolha. Como que um Deus vai escolher aquele Deus que tudo sabe, tudo conhece?
vai escolher quem vai se perder, vai escolher alguém que num determinado momento vai se perder. Ele foi eleito, mas Deus perdeu ele no final. Então Deus foi o quê? Foi frustrado? Não é assim. O eleito jamais se perde. Sendo assim, alguns arminianos clássicos e alguns luteranos defendem que a eleição segundo a presciência se dá mediante a fé prevista daqueles que permaneceriam até o fim. No quadro acima temos a primeira linha, que eu já mostrei, representando os eleitos que seguem firmes até o final. Fé, 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 fé. Esses são os eleitos. A fé prevista, Deus elegeu, escolheu esses que ele sabia de antemão que ia chegar no final. Portanto, existe frustração no plano de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Porque ele sabe justamente quem vai chegar no final, ele sabe justamente quem vai apostatar, ele sabe justamente quem vai ser os incrédulos desde o início. Pode mudar. Os apóstolos e os incrédulos. Na segunda linha temos, como já explicado, os que iniciam a jornada de fé, mas se apostatam no fim, por isso não estarão entre os eleitos. Tiveram a experiência de salvação, provaram, como diz Hebreus, provaram o dom celestial e recaíram. De novo crucificaram o Filho de Deus. E é impossível que esses sejam renovados para a salvação, conforme Hebreus 6. A terceira linha representa os incrédulos e o seu destino por recusarem a crer em Cristo. Isso tudo nós explicamos quando apresentamos o quadro dos irmãos. Regeneração, irmãos, vamos mudar. Regeneração faz parte da mecânica da salvação. O homem morto, em seus delitos e pecados, envolto em depravação total, precisa experimentar um novo nascimento ou regeneração. Regeneração e novo nascimento é uma coisa só. Regeneração e novo nascimento, que compreende alguns aspectos que serão tratados a partir desse ponto. O homem que espera se salvar pelos seus próprios méritos de justiça está o quê? Perdido. Uma vez que a Bíblia apresenta a justiça do homem como um trapo de imundícia, conforme Isaías 64:6. Se a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, louco é o homem que se espera se salvar pelos seus próprios atos de justiça. É por isso que o homem precisa da salvação em Cristo Jesus, da graça de Deus, da justiça que vem dele. A imputação da justiça. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo, vamos entender isso. A imputação da justiça. No seu comentário sobre Gálatas, de acordo com Williams, Lutero escreveu sobre a necessidade de se aprender a doutrina da justificação diligentemente, pois nela repousam as demais doutrinas da nossa fé. Todas as demais doutrinas repousam na doutrina da justificação. O termo grego de kaios significa absolvição, declarado justo. Esse termo aparece em Romanos, capítulo 4, 25, Romanos 5, 18. Então a ideia de imputação da justiça significa que Deus declara justo aquele que anteriormente estava condenado. Quando ele vai para ser julgado, ele é declarado justo, inocente. Que coisa. Irmãos, isso é maravilhoso. O entendimento de que nós somos justos, não pelos nossos méritos, as nossas obras e trapos de imundícias, por melhores que sejam, mas pelas obras de Cristo. E porque nós declaramos fé em Cristo, fé no seu sangue,
nós fomos declarados inocentes, justos. E nisso descansa a nossa alma. Todo cristão que entende isso, vive descansado na sua alma. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e encontrarei descanso para vossas almas. Quem não entende essa imputação, quem não entende essa doutrina da justificação pela fé, vive com peso sobre ele, como se estivesse perdendo a salvação a todo instante, a qualquer momento. Ele errou, ele mentiu, ele pecou, perdi minha salvação, ganhei de novo. Que negócio é esse? Não tem descanso. Mas não tem descanso, não é porque não é salvo, não. É porque não entendeu. Não entendeu a doutrina da justificação. A nossa justiça se encontra em Cristo, conforme os textos de Jeremias 33, 14 e 16. 1 Coríntios 1, 30. A base da justificação é o ato redentor de Deus em Cristo, conforme Romanos 3, 23 ou 25. 2 Coríntios 5, 21. Encontramos assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Cristo se fez pecado por nós quando Ele assume o nosso pecado naquele Calvário, a nossa culpa. Ele assumiu a nossa culpa, para que no seu ato de justiça nós nos tornássemos justos. Se caímos em Adão, vivemos em Cristo. Que coisa maravilhosa. Pode mudar. A fé como instrumento. A fé é o instrumento pelo qual tudo isso se torna possível no homem, conforme Romanos 3, 25. Esse foi o ponto decisivo de Lutero. O apóstolo Paulo fala da necessidade do homem declarar sua fé para a sua salvação em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. No entanto, não se trata de uma mera aceitação de um fato, como um fato de Deus ter ressuscitado a Cristo, mas uma resposta do íntimo do homem, um confiar do coração. Isso envolve, portanto, mente e coração. O que está querendo dizer? Não é somente dizer assim: eu acredito que Jesus veio, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Jesus ressuscitou. A fé que salva não está somente aqui, na mente. Ela chega na mente, mas ela atinge o coração. Ela envolve uma resposta do íntimo, de alguém que se arrepende e passa a amar aquele que nos amou primeiro. É uma fé que envolve mente e coração. Pode mudar. Naquele quadro nós falamos da justificação. Depois da justificação vem o quê? A santificação. O termo grego para santificação é agiasmos, que tem a ideia de separação. A primeira ideia de santificação é separação. Deus separou os seus. Deus nos separou do mundo. Deus nos separou para sermos dele. Primeira ideia de santificação, separação. Também envolve pureza e limpeza. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Envolve pureza, limpeza. Envolve perfeição moral, envolve amor, perfeição moral. Santificação, conforme 1 João 4,12. A santificação refere-se ao início
continuidade e ao objetivo da vida cristã. Portanto, inicia-se com a separação e limpeza, conforme Coríntios 6, 9, 11. E Jesus é a fonte da santificação, conforme 1 Coríntios 30. Então, meus irmãos, a santificação ela tem início quando Deus declara justo alguém. A santificação começa ali. Deus declarou justo aquele que depositou fé, separou aquele para ser dele. A santificação acontece no ato, é ato e processo. Por que é ato e processo? Porque tem início com a separação e depois tem uma sequência da vida contínua daquele que, amando a Deus, decide se santificar, se purificar, se limpar, se manter limpo por amor a Deus. Pode mudar. A continuidade do processo de santificação. Sobre a continuidade, vale ressaltar que, como no Antigo Testamento, não era suficiente Israel ser considerado um povo separado, santo. Israel foi a nação santa, ou seja, foi a nação separada. Mas no Antigo Testamento, não era ser suficiente Israel ser considerado um povo separado, conforme Levítico 19, 2. Da mesma forma, no Novo Testamento, conforme 1 Pedro 1, 15 ao 16, a igreja é uma nação santa, um povo separado. Não estamos livres do pecado, não era suficiente separar, não estamos livres do pecado. E isso pode ser provado tanto no dia a dia de todos os cristãos, como também pela própria Bíblia. Como podemos ver em 1 João 1,8, a vida do cristão é uma transformação progressiva. Nós vamos crescendo na maturidade. Santificação é avanço em maturidade. Avanço em maturidade, crescimento espiritual, parecido cada vez mais com Cristo. É um processo. Por isso a exortação de Hebreus 1,14 e Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2, vamos lembrar que nós não devemos conformar com esse mundo, mas devemos oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O objetivo da vida cristã é a completa santidade. Então, o cristão tem um objetivo da vida cristã. O objetivo da vida cristã, a completa santidade. Devemos amar a santidade, buscar a santidade. Existem pessoas que alcançam um grau de santificação tremendo. Porque eles são melhores? Ou porque eles responderam de forma mais positiva a mesma graça que foi oferecida a eles e que está sendo oferecida a nós? Quem pode dizer que não existe pessoas que viveram uma vida com muito mais dedicação e muito mais devoção a Deus do que muitas vezes nós estamos levando a nossa vida? 1 Tessalonicenses 5,23 nos ensina que nós devemos buscar a completa santidade, uma renovação em sua totalidade à semelhança de Deus. Pode mudar, renovação inicial e continuada. Colossenses 3, 9 e 10, assim: não mintam reciprocamente, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aqui nós percebemos esse está sendo renovado, a ideia da continuidade
no processo de santidade. Esse ato contínuo de santidade está sendo renovado no conhecimento à imagem do Criador. Esse é o processo da santidade, nos fazer cada vez mais parecido com Cristo, o nosso Criador. Santificação na totalidade, pode mudar. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pode mudar. Como a santificação acontece? A santificação é obra de Deus. Conforme João 17:19, Êxodo 31:13, João 17:17, a santificação é obra de Deus. Mas também é uma tarefa humana. Em que sentido? Pelo consentimento. O que isso quer dizer? O livre-arbítrio está presente. O Espírito Santo age na nossa vida para nos santificar. Mas eu preciso dar lugar. Eu preciso permitir o agir do Espírito. Eu não posso resistir à ação do Espírito. Então, aí que entra a tarefa humana, que é o consentimento. Esforçando, Hebreus 12:14, morrendo para o pecado, renúncia. Tito 2:11-12, Lucas 9:23. É preciso compreender que a santificação é um ato e um processo de maturidade, e é nesse sentido que entra a participação do homem, conforme dito. Tudo que o homem precisa fazer é buscar se santificar, aceitando a graça de Deus, aceitando, dando lugar ao agir do Espírito na nossa vida. Somos glorificados em Cristo, pode mudar. A glorificação é a etapa final da nossa salvação. Sem ela, a obra da redenção não estará completa. Além disso, a certeza da nossa glória futura repousa sobre a glorificação do próprio Cristo. A certeza da nossa glória futura repousa na glorificação do próprio Cristo. Cristo ressuscitou e foi glorificado. E é essa certeza, é nessa certeza que repousa a certeza da nossa glorificação. Paulo fala da ressurreição em 1 Coríntios 20, assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê, meu irmão? Porque a etapa final, completa da redenção, envolve o corpo glorificado. Jesus foi o primeiro a ser glorificado, isso significa que ele foi o primeiro a receber o corpo glorioso, não mais sujeito à morte. E nós também receberemos um corpo não mais sujeito à morte, à doença, a dores. É isso que nos aguarda, é isso que nos espera na glorificação dos salvos. Somos satisfeitos em Cristo. Filipenses 1:20-24. Algumas dessas coisas nós estamos falando aqui, nós já falamos até discipulado, vamos estar lembrando aí. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela